Sejam todas bem-vindas. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Hoje, em nome de Jesus, vamos entrar na presença de Deus com o coração aberto, viu? Sabendo que Ele nos ama, que Ele nos perdoa, Ele nos aceita exatamente como somos. Exatamente. Creia nisso. Creia nisso em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te agradecemos por este momento, obrigado porque em Ti há perdão, em Ti há amor, em Ti há recomeço, em Ti há restauração. Mulheres que estão aqui, Pai, estão precisando desse colo de Pai. Que agora, neste momento, elas se sintam carregadas por Ti, abraçadas por Ti. O Senhor nos chama e nos cobre com vestes novas, vestes de dignidade, de cura, de esperança, de propósito. Declaramos que nenhuma mulher sairá daqui como entrou, em nome de Jesus. E aquela que chegou cansada, sem força alguma, Pai, essa mulher será fortalecida. Aquela que chegou ferida, será curada. Aquela que chegou confusa, sem saber o que fazer, sem clareza, você dará a direção, porque a tua palavra é isso. É luz para o nosso caminho. Senhor, nós cremos que quem aqui está esperando respostas, hoje receberá essa resposta, em nome de Jesus. Abençoamos também e agradecemos profundamente a vida da nossa irmã Tâmara, que vai ministrar hoje. Obrigada, Senhor. Obrigada, Tâmara, pela sua disponibilidade, pela tua sensibilidade, pelo teu sim ao teu chamado. Usa a vida dela, Senhor, como teu instrumento, com graça, sabedoria e amor. Entregamos este devocional agora em tuas mãos, viu, Tâmara? Confiando que o Senhor fará muito além do que pedimos ou pensamos. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Seja bem-vinda, Tâmara. Bom dia, meninas. Deus abençoe. Muito feliz que eu estou vendo umas carinhas novas por aqui. Mais umas, né, para somar. E que bom, né, nós estarmos aqui hoje na presença do Senhor. E na tua oração inicial, amiga, Deus só confirmou a palavra que Ele me deu ontem para ser falada aqui, né? Quando você fala sobre que hoje você não vai mais estar ferida, hoje você não vai estar mais nesse lugar de dor, nesse lugar de vitimização. E a palavra de hoje está lá em Romanos 5. Eu vou ler do 1 ao 5. Vocês podem abrir a Bíblia de vocês. E eu amo Romanos, né? Toda vez que eu leio Romanos, eu tenho uma visão diferente. A palavra de Deus fala sobre isso, né? Ela se renova cada vez que a gente lê, é uma coisa diferente que nosso entendimento se abre, e por isso que é importante nós estarmos, esses dias a Dayana ministrou sobre a palavra de Deus, e é por isso que é importante nós estarmos em constante leitura, em constante busca, porque cada vez que nós lemos a palavra de Deus, ele derrama uma porção diferente, uma porção dobrada do seu entendimento para a nossa vida, né? E hoje eu vou ler lá em Romanos, do capítulo 5, do 1 ao 5, que diz assim: Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem também temos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado.
Amém. Aqui, Romanos foi escrito por Paulo, né? Eu tô virando fã de Paulo, adoro ler as cartas de Paulo, é um manual, né? Eu digo que é um manual repaginado do que Jesus veio nos ensinar, né? Do que Deus quer nos ensinar desde o começo da Bíblia, mas Paulo ele mostra numa linguagem bem mais atual, né? Bem mais de fácil entendimento e bem mais assertiva, né? Ele fala, né? Paulo nos lembra que tudo começa pela fé, quando ele fala que sendo, pois, justificado pela fé. Então, nós fomos justificados pela fé de alguns poucos, né, que acreditaram na salvação e principalmente, né, pelo amor, porque não é por merecimento, né? Nós não merecemos ter sido salvos, nós não merecemos nenhum instante que esse amor de Deus seja derramado sobre a nossa vida, né? Então não é por merecimento, não é por esforço, não é pela nossa perfeição, não é porque nós achamos que nós somos pessoas boas, que nós merecemos também coisas boas. Não, não é por merecimento, mas simplesmente por amor, né? Por amor. Deus, ele nos ama tanto que ele deu o seu filho, Jesus, né? Ele morreu na cruz para nos salvar do pecado, para nos salvar de toda a culpa, de toda a dor. Então, literalmente, não é porque nós merecemos, é porque nós, né? Ele nos amou, ele derramou a sua graça sobre nós. E a fé, ela nos justifica, né? E nos devolve algo que o pecado roubou. Então, a partir do momento que você tem fé, a partir do momento que você acredita que Jesus Cristo é o nosso Salvador, que Ele está aqui para nos salvar, para segurar na nossa mão, né, independente de qualquer coisa, de qualquer situação, Ele nos devolve tudo aquilo que o pecado roubou. Então, o passado, ele não nos define. Os nossos erros, ele não nos define quem nós somos a partir do momento que nós temos Cristo Jesus no nosso coração. A paz com Deus, ela é muito importante. E é isso que o pecado, ele quer nos roubar, essa paz. Mas a certeza de que estamos com mais, nós temos a certeza de que nós não estamos mais em guerra com Deus, né? A nossa guerra hoje é com outras coisas, mas com Deus nós não estamos mais em guerra, porque nós fomos reconciliados, como diz aqui na palavra de Deus, né? Por quem também nós temos acesso pela fé e é pela graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E mais no finalzinho do capítulo, vocês vão ler que fala assim, lá no versículo 11, diz assim, agora então podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio do nosso Senhor Jesus. Então, nós não precisamos acreditar no que o pecado fantasia na nossa cabeça, né? No que as nossas feridas, os nossos traumas faz com que a nossa mente acredite em coisas que Jesus já levou sobre si, né? Já nos sarou, já nos curou. Nós devemos acreditar, porque é pela fé, como diz aqui, é pela fé que nós somos reconciliados com Deus, né? A palavra de Deus diz que o que agrada o coração dele é a fé, é um coração obediente, é um coração que acredita. E aí, essa reconciliação nos dá acesso à graça. Nós não visitamos a graça de vez em quando, nós permanecemos nela. A graça do Senhor Jesus, ela não visita a gente de vez em quando, não é só quando a gente está ali doente ou quando a gente está precisando do milagre e o nosso milagre acontece, não. A graça de Deus, ela está conosco a todo momento, né? Então, o Senhor está ali a todo momento falando conosco, está a todo momento nos lembrando quem Ele é. Só que nós somos tão desobedientes e tão insensíveis que nós não buscamos ouvir a voz do Senhor, né? Às vezes nós estamos tão
tão atraídos pelo pecado, às vezes a gente está tão atraído, acreditando que a gente também, como eu vou falar para vocês assim, no nosso temperamento, por exemplo, a gente tem pessoas que têm um temperamento muito difícil, né? Aí tem gente que fala, eu morri assim, eu vou morrer assim. A gente acredita tanto nisso que a gente esquece que a graça de Deus, que o Senhor está ali do nosso lado para nos transformar, para nos fazer pessoas diferentes. A gente não acredita que Ele pode fazer de nós novas criaturas. E é isso que aqui em Romanos fala, né? Que nós somos justificados pelo amor e pela graça de Deus. Nós estamos firmadas, sustentadas, envolvidas por essa graça que nos mantém mesmo quando nossas forças falham. Então, mesmo quando nós não temos mais força para nada, que eu digo muitas coisas, assim, muitas tribulações, nos levam a um lugar de, né, de entregar o pecado, né, de entregar a murmuração, de entrega, literalmente, não, Senhor, não aguento mais, eu estou entregando isso aqui, e literalmente a gente perde as nossas forças, mas Deus, mesmo assim, derrama a sua graça sobre nós. Olha que amor lindo, né? Eu sempre gosto de falar muito do amor de Deus, porque foi uma coisa muito difícil para mim entender no meu início de conversão, né? E a partir do momento em que eu entendi que eu não precisava viver presa, né, a minhas dores, né? Eu não precisava me sentir o tempo inteiro culpada dos meus pecados, culpada de coisas que também, às vezes, não fui eu que causei. Quando eu entendi isso, eu falei: "Jesus, eu sei exatamente o que Deus quer que eu fale para as pessoas, é sobre esse amor", né. E aí, se a gente for parar para pensar, Paulo, quando ele nos instrui nessa passagem, ele nos conduz a um lugar mais profundo, que é o quê? A tribulação. Bem aqui ele fala, né: "E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações". Então, quando ele nos leva para esse lugar de nós gloriamos nas tribulações, é porque o Senhor está falando: eu não vou te deixar, eu não vou soltar a tua mão, nem aqui nessa tribulação. Eu sou contigo, eu sou o teu Deus, eu sou o teu Pai. Eu seguro na tua mão e nós vamos caminhar juntos, né? A palavra de Deus diz, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus, ele venceu a morte, ele venceu tudo, né? Ele se sacrificou por nós e ele está conosco segurando a nossa mão para dizer que também você vai vencer essa tribulação e que ele também está presente nesse lugar, nessa dor, nessa estação que você está passando, né? Ele não nega a dor, mas revela o propósito. A Dayana sempre fala, isso me marca muito, né? Que o lugar da nossa maior dor é onde vai ser o nosso maior testemunho, né? É onde o nosso propósito é revelado. E essa tribulação, ela gera perseverança, né? A tribulação, ela não nos destrói, mas ela produz algo. E o que é esse algo? Quando nós estamos passando por momentos difíceis, né? E a gente avança em alguma coisa, isso quer dizer que você está perseverando, né? Que você está permanecendo, independente de qualquer coisa. E isso é o que agrada ao coração do Senhor, quando você persevera, quando você permanece. E não é em vão, né? É onde você ajuda, tipo, essa tribulação que você está passando, ela não é em vão. É onde você vai ajudar outras pessoas a serem curadas também. Cada uma de nós aqui temos dores, né? Cada uma de nós aqui já carregamos dores que creio eu que também já foram curadas, e nenhuma tribulação do que você está passando hoje é para ficar só para você. É para você vencer, para você também ajudar outras pessoas, porque foi isso que Jesus fez. Ele veio para nos ensinar, para nos fazermos discípulos, né? Porque o evangelho, ele precisa ser pregado. Ele precisa ser dito. Ele precisa chegar nos quatro cantos da terra, né? E de pregar o evangelho a toda criatura.
E essa perseverança que você cria dentro da sua tribulação é um avanço na sua cura. Então, quando Paulo ele nos conduz a esse lugar mais profundo que eu falo, é porque literalmente é um lugar de cura. Perseverar é um lugar de cura. É ruim, não é bom não. Porque a gente quer logo desistir, quer largar de mão. Não, eu não aguento mais. Só que isso não agrada ao Senhor. Já pensou se Jesus tivesse desistido de nós? Sim. Nós, o preço do pecado antes, minha gente, era a morte. Não tinha ninguém vivo para contar a história. Porque nós somos pecadores. Eu não sei vocês, mas eu sou, né? Eu não sou nenhuma santa. Não sei vocês daqui, mas eu não sou. E aí, antes, o preço do pecado era a morte. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Que nos amou, que nos derramou graça sobre nós. Hoje nós estamos aqui. E nós podemos falar do amor dele para outras pessoas, né? E eu vou. Ela, a perseverança, ela gera uma capacidade de nós continuarmos mesmo cansadas, como eu falei aqui para vocês, né? Mesmo cansadas, a gente deve buscar força, a gente deve buscar sabedoria, a gente deve buscar entendimento. Para quê? Para que a gente possa avançar. A perseverança, ela gera a experiência, como fala bem aqui, ó. Sabendo que a tribulação produz perseverança e a perseverança produz experiência. Então, na sua tribulação, se você conseguiu vencer algum processo que lhe levou a um passo da sua cura, né, que você deu um passo no seu processo de cura, essa perseverança, ela gerou uma experiência. E com certeza essa experiência vai te levar a um lugar onde você não vai repetir mais aquela coisa que já você já avançou. Ou se você repetir, você vai ter consciência de que não, eu fiz tal coisa errada, mas eu sei que está errado e eu já tenho experiência nisso, eu vou perseverar e eu vou continuar, né? Então a perseverança ela gera essa experiência, ela nos leva a um lugar de maturidade, ela nos leva a um lugar de profundidade, de raiz, né? Como eu sempre falo que experiências, né? A gente tem experiências muitas vezes nas nossas dores, né, nos nossos momentos de angústias, é onde a gente busca a Deus, onde a gente busca sabedoria a Deus. Não deveria ser assim, mas a maioria das vezes é onde a gente está passando por um momento difícil, que a gente vai lá e busca direcionamento do Senhor. Se você hoje não tem é, esse hábito, então eu te convido a você ter esse hábito de buscar no Senhor um direcionamento para resolver os seus problemas, para tudo, porque Ele responde. Se nós estivermos atentas, se nós estivermos com os ouvidos, né, aguçados, e se nós estivermos íntimas do Senhor, Ele vai nos responder e nós vamos ter entendimento, nós vamos ter discernimento, que ali é a voz do Senhor, é Ele que está mandando você fazer aquilo ali. E é onde, por isso que eu falo que a experiência ela nos leva a esse lugar de profundidade, porque é na experiência que a gente se aprofunda em Deus. A gente vai lá buscar o conhecimento e volta, né, muito mais experiente e principalmente, como eu falei antes, para ajudar outras pessoas a passarem por aquele processo, né? E a experiência, ela gera esperança. Eu não sei vocês, mas a cada vez que eu venço alguma coisa, que eu falo, Senhor, hoje eu venci esse processo bem aqui, eu fico esperançosa, né? E olha como Jesus é lindo, que ele instrui Paulo a falar isso para nós, né? Que a experiência, ela gera esperança. E olha como é bom nós sentirmos esperança, né? Esperança de um futuro melhor, esperança de uma vida melhor, esperança da nossa salvação, né? Essa esperança
que nos faz estarmos aqui hoje, num devocional, 6 horas da manhã, né? Muitas de nós, às vezes, têm o hábito de acordar um pouco mais tarde, estamos aqui sacrificando o nosso sonho, o nosso sono, para estarmos aqui aprofundando as nossas raízes nele. E isso aqui é esperança. É esperança. É ou não é? É uma esperança de dizermos assim, não, eu estou aqui buscando, querendo me aprofundar mais em Deus, porque eu sei que é com Ele que eu vou vencer as minhas guerras, é com Ele que eu vou, né? É Ele que me fortifica, é Ele que me fortalece, é Ele que me leva, que me faz avançar, é Ele que me instrui, é Ele que me exorta, é Ele que me confronta, é Ele que me ensina. Então eu preciso. Isso aqui é uma esperança, né? Esse lugar de esperança abrange muita coisa, não só coisas materiais. Eu não sei para vocês, mas para mim eu aprendi isso, né? Que eu falo, Senhor, Deus, ele é um pai. Ele é um pai que gosta, que ele ama nos abençoar, né? Mas ele também não só nos abençoa com bênçãos financeiras, só com bens materiais. Ele nos abençoa com a sua presença, com a sua graça, com o seu amor, né? E isso é o suficiente, tem que ser o suficiente na nossa vida. Porque se nós temos a presença, se nós temos o amor de Deus no nosso coração, a gente tem força e esperança para vencer qualquer coisa, né? Para alcançar qualquer coisa. As bênçãos financeiras, as bênçãos materiais são apenas consequências da nossa obediência ao Senhor, né? São apenas, como que eu posso dizer? São apenas os frutos, né? São os frutos de uma vida próspera. E quando eu falo em prosperidade, não é só a parte financeira. Quando eu falo em prosperidade, é justamente esse fluir em Deus. Porque, como eu disse antes, nós vamos ter aflições, mas se nós não tivermos Deus, se nós tivermos Jesus ali, né, no nosso coração, nós não vamos ter, nós não vamos perseverar, nós não vamos permanecer. E literalmente, hoje eu desejo muito que vocês sintam no coração de vocês esse amor, né, que vocês sintam no coração de vocês, bem aí pertinho de vocês, o Espírito Santo sussurrando no ouvido de vocês, que ele está do seu lado, que ele segura a sua mão, que ele só quer que você permaneça, que você persevere, e ele vai te ajudar a adquirir experiência e a ter esperança. E você vai conseguir vencer, você vai conseguir romper. E quando eu digo esperança, essa esperança ela não nos decepciona, né? Ela não nos confunde, ela não nos deixa perdida e ela não nos envergonha. Então, se tem algo aí que está te levando para um lugar de vergonha, essa esperança em Deus, ela vai te tirar desse lugar. Eu declaro em nome de Jesus. Por quê? Porque ela não está baseada nas circunstâncias. Ela não está baseada naquilo que você já viveu lá atrás. Ela está baseada no amor de Deus derramado em nós pelo Espírito Santo. Então, essa esperança, ela não está baseada, né, nas coisas boas que você fez para alguém. Claro, isso você está plantando, você vai colher futuramente, mas ela está baseada no amor que Deus derramou em nós, que Jesus, após a sua morte, liberou, né? Ele falou que o Espírito Santo ia estar conosco e ele ia nos ajudar a vencer. O Espírito é a prova viva que Deus habita em nós, nos consola, nos fortalece e nos lembra de quem nós somos em Cristo Jesus. Hoje, aqui em Romanos, depois, se vocês puderem ler Romanos, gente, é um manual de instruções. Eu falo que é meu manual de instruções, que ele nos leva a tantos lugares assim. E eu falei tudo isso hoje para vocês, e eu digo, não sei, acho que é Romanos 8. Eu acho, não vou lembrar certo a referência, mas ele fala sobre a renovação da mente, né? Que nós devemos renovar a nossa mente. Porque se nós não renovarmos a nossa mente, se tudo que eu falei aqui, você não estiver com a mente renovada e pronta para receber,
você vai entrar aqui e vai sair aqui, né? E muito importante que hoje vocês renovem a mente de vocês, que vocês busquem uma transformação, uma metanoia, né? Acho que a Dana fala sobre metanoia, que é essa mudança. E ultimamente, eu vivo em constante transformação. Eu falo, Senhor, eu estou acreditando nisso bem que não, isso aqui não é de ti. Tá repreendido, some da minha vida. Ontem mesmo, eu conversando com a minha líder, eu acho que eu tinha esquecido que eu tinha feito um pagamento para ela. Amiga, eu te paguei. Aí ela falou, olha, tu tem que repreender esse sentimento, esse esquecimento da tua vida. Eu digo, oh, Senhor. Então, isso já é uma renovação de mente. E obrigada, porque o Senhor coloca as pessoas certas na minha vida para me mostrar aonde eu tenho que mudar, onde eu tenho que ser transformada, onde que eu tenho que renovar a minha mente, onde eu não preciso mais acreditar em coisas que eu já fui no passado, mas que eu tenho que acreditar quem eu sou agora a partir de Cristo Jesus, né? E eu tenho uma coisa para dizer para vocês, que tribulação ela não veio para nos parar, ela veio para nos posicionar. Então, se hoje você está passando por alguma tribulação, é porque o Senhor ele quer te posicionar, ele está te chamando para perto dele. Então, ele está dizendo assim, ei, vem cá, bora organizar, bora tirar tudo aqui que não é de mim, bora colocar as coisas que são minhas e te orienta, senta aqui, coloca as coisas no lugar. E é justamente isso, a tribulação ela não vem para nos parar, ela vem para nos posicionar, para nós criarmos perseverança e esperança de que aquilo ali vai ser resolvido. A perseverança está sendo gerada, e a maturidade está sendo formada, e a esperança está sendo restaurada dentro do coração de vocês hoje, eu acredito, em nome do Senhor Jesus, né? Então, hoje eu quero falar para você, que agora, pela fé, nesse momento, feche seus olhos, declare o que eu vou falar hoje. Repitam comigo. Feche os olhos aonde vocês estão e declare. Agora, pela fé, essa tribulação não te define. Ela está produzindo perseverança. Ela está produzindo experiência e esperança em Deus. Então, nesse momento que vocês sejam renovadas em Cristo Jesus, né? Eu quero que você abrace isso, que você abrace essa palavra, que você hoje, né, persevere, que você crie experiência e que você tenha esperança. Esperança de que você será, né, vitoriosa, independente da dor, independente da cura. Eu digo que hoje vocês são mulheres curadas, que vocês são mulheres posicionadas e que vocês são mulheres mais fortalecidas em fé. Eu falo muito assim que uma das minhas orações ultimamente tem sido, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Quando eu não estiver acreditando, me faz lembrar quem tu é na minha vida, para que eu acredite e que eu tenha fé, porque a fé agrada o teu coração e eu quero agradar o teu coração. Não me deixe desfalecer em fé. Essa é a minha oração constantemente, que é justamente para eu ter essa esperança de que sempre algo novo virá da parte de Deus para a minha vida. E quando eu falo isso, literalmente não é sobre questões financeiras. Literalmente não é sobre não é sobre bem materiais. É sobre a presença, sabe? É um nível aonde eu quero chegar em Deus. E porque quem me conhece sabe todas as coisas que eu já passei, que eu tenho passado, né? Os lugares de dores que eu já vivi. E eu digo hoje que eu me sinto em paz com Deus, né? Assim como o final desse capítulo fala, né? Aqui no versículo 11. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos paz com Ele, nós fomos reconciliados com Jesus, né? Nós fomos reconciliados com o amor do Pai. E é justamente nesse lugar que eu tenho me sentido, né? Então eu sempre oro para Deus, eu falo, Senhor, mesmo que eu não esteja vendo nada, mesmo que eu não esteja sentindo nada, mas que eu permaneça em Ti, que eu não queira
sair dos teus caminhos. E eu gosto eu gosto muito de ouvir uma amiga minha, ela está até aqui no devocional, ela sempre fala que quando ela tiver, Senhor, quando eu estiver aqui atrapalhando teus planos, tu me tira da frente. Tu me tira da frente. Eu estou usando essa oração dela para mim também, Senhor. Olha, tudo que for para me atrapalhar teus planos para minha vida, me tira, né? Eu sempre, é uma das orações que eu tenho feito no meu 2026, desde o comecinho do ano. Senhor, menos de mim, mais de ti. Menos de mim, mais de ti. Eu convido vocês hoje, né, para ir para esse lugar de intimidade, né, para que Deus tire todo o seu eu e coloque o caráter aprovado dele no coração de vocês. Porque assim vocês vão permanecer, vocês vão perseverar, vocês vão ter experiências e vocês vão adquirir esperança, né? E eu fiz uma oração aqui, eu quero orar, eu quero que vocês fechem os olhos de vocês, e eu vou orar agora, né? E fica aqui minha gratidão, a gratidão a Dayana, né, por eu estar aqui, né, por me permitir transbordar de tudo que eu já tenho sido cheia. Eu estava num lugar de estagnação, só me enchendo, me enchendo, me enchendo, me enchendo. E desde o Maranhão para cá, desde o chá, eu sinto que o Senhor me levou a esse lugar, né? De transbordar na vida de outras pessoas, de outras mulheres. E também convido vocês, se você estiver nesse lugar, por favor, se posicione, como a palavra nos leva hoje, a um lugar de posicionamento. E fale de Deus para as outras mulheres, convide outras mulheres para estar aqui, ou lê a palavra, ou qualquer coisa que leve ela a se aproximar de Deus. Porque eu digo muito que se eu não tivesse pessoas que me auxiliassem a chegar até aqui, né, que eu falo muito que eu honro muito minhas líderes, as amizades que eu tenho, eu não estaria aqui nesse lugar de transbordo, né, transbordo da palavra. Então, feche seus olhos. Senhor, obrigada, porque em Ti nós temos paz, graça e esperança. Recebe, Senhor, nossas dores, nossos processos e transforma tudo em crescimento. Derrama o Teu amor sobre cada mulher aqui. Renova nossas forças, cura nossos corações e fortalece a nossa fé. Que saiamos daqui firmadas na esperança que não falha. E eu creio, Senhor, que o Senhor vai derramar sobre nós o teu amor, sobre os nossos corações, e que nós seremos perseverantes, Pai, que nós vamos aprofundar nossas raízes em Ti, porque no dia da tribulação nós estaremos tão fincadas no Teu amor, Pai, nós estaremos tão enraizadas nesse amor, que essa tribulação não vai vir para a morte, mas ela vai vir para a cura, ela vai vir, esse mal que nós estamos passando, ele não, literalmente não vai ser para a morte, ele vai vir para que nós possamos vencer, para que nós possamos ser mais que vencedoras em Ti. Então, nós te convidamos, Senhor, vem nesse momento, entra no nosso coração, mais de Ti, menos de mim, Senhor, mais de Ti, menos de nós, que sejamos mulheres posicionadas, que nós sejamos mulheres perseverantes, que nós sejamos mulheres fortalecidas em fé, que nós não venhamos desfalecer na fé em Ti, Jesus, mas que nós venhamos acreditar que Tu está conosco, que está segurando a nossa mão, e isso nos basta. A Tua graça é suficiente, as Tuas misericórdias sobre nós, Pai. Nós te agradecemos por mais este devocional. Nós te agradecemos por esse dia. Como a Dayana falou, Senhor, hoje será o melhor dia da nossa vida. E nós declaramos isso, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que hoje será o melhor dia da nossa vida. Porque o Senhor vai estar conosco, segurando a nossa mão e nos conduzindo. Nos ajude a vencer tudo aquilo, Deus, que tem nos atrasado, tudo aquilo que tem nos feito, nos impedido de avançar em Ti. Que hoje seja um divisor de água na nossa vida. Que hoje nós venhamos nos posicionar em Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro sobre a vida de todas as mulheres aqui cura, perseverança e esperança de dias melhores, né? De dores curadas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigada, amiga. Que Deus abençoe vocês. Eu amo muito cada uma das pessoas que estão aqui. Deus abençoe.